Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Quase chegando, boa tarde. Nós estamos ainda no início do dia. Como vocês estão? Graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Mais um dia. 5 de fevereiro de 2026. Gente, motivo de gratidão, né? Praticamente foi ontem que a gente saiu de 2025, rompendo mais um ano, né? E com grandes expectativas do que o ano novo pode propiciar pra gente. Mas uma coisa eu sei, nós sabemos. Esse novo ano continua na presença do Senhor. Ele continua conosco, instruindo, orientando, protegendo, né? Dando sabedoria, discernimento. E Ele continua o mesmo, protegendo, ajudando, orientando, corrigindo nossas vidas. Amém? Estamos aqui mais um dia para dar graças ao Senhor, por poder nos levantar, fôlego de vida. Como sempre eu falo, os órgãos funcionando perfeitamente, né, com oportunidades de mudança, um dia propício a milagres. Então, assim, muitas coisas podem acontecer no dia de hoje, não é verdade? A gente sabe que um dia para o Senhor é como 1000 anos para Ele é como um dia. Então, a qualquer momento, a coisa pode mudar. Tudo para glorificar mais ainda o nome dEle. Então a gente precisa estar firme, a gente precisa estar confiante, independente de circunstância. Temos que estar, plugados nessa verdade, né? Essa verdade que liberta, não religião, queridos. Eu não falo de religião. Não importa a religião, porque Ele não é religião. Ele é a vida. Ele é a paz que a gente precisa. Ele é a sustentação que nós precisamos. Ele é suficiente para nós. As demais coisas é só um acréscimo que Ele propicia, que Ele proporciona para aqueles que obedecem, né? E a gente tem motivo de sobra para agradecer. Tá passando luta, continua firme. Essa luta não é para nossa destruição, é para a mudança. É só para aperfeiçoar mais ainda. Tô um pouquinho querendo ficar rouca, né? Querendo não, que eu não quero, né? Mas esse clima, mas vamos embora. Maior é o Senhor, sarado e curado em nome de Jesus. A questão, né, é mudança de clima. A gente tava no litoral, aí vem pra cá e esse clima aí muda um pouquinho, né? Mas vamos embora. Vamos dar continuidade falando do amor de Deus, da importância dele para nossas vidas, do cuidado dele para nós. A gente não pode parar, né? De declarar, de propagar e de estar meditando e buscando a sua palavra. Então, queridos, eu estou com o coração agradecido ao Senhor por mais um dia. Podemos acordar e estamos aqui. Então, assim, eu quero convidar você que tem condições nesse momento, se não vai ficar gravado, não tem preocupação. Você depois escuta, tem outras lives ontem nós fizemos que foi poderosamente, eu realmente fui poderosamente abençoada, porque quem faz não sou eu, quem faz é o Espírito. E com certeza você que está do outro lado talvez está pedindo uma palavra do Senhor. E a palavra dele vai ser lançada para a glória do nome dele. E para nos auxiliar, para nos ajudar. Então nesta manhã ele vai falar conosco, né, através da sua palavra. E eu tenho certeza que se eu e você considerar, a gente vai terminar essa live com mais credibilidade no Pai que nós temos, porque à medida que a gente busca, à medida que a gente considera, as coisas começam a fluir, né? Começam a
acontecer, porque Deus se move por fé. E é a fé que move montanhas, é a fé que faz Deus operar. A minha, a sua fé. E não vai ser diferente nesta manhã. Então vamos orar, né? Vamos glorificar e agradecer ao nosso Senhor por mais um dia, por Ele nos dar a oportunidade, né, de estarmos aqui para aprender. Mesmo falhando, mas a gente tendo a consciência e mudando de posição, pedindo perdão, avançando. A Bíblia diz que aquele que reconhece, que pede perdão, alcança misericórdia. Então, você aí do outro lado, se estiver enfrentando algo que você proporcionou, você mesmo proporcionou, não fica preso a isso não. Pede perdão, muda de posicionamento, que o Senhor, Ele garante na sua palavra que você alcança a misericórdia dEle. Para que a misericórdia do Senhor, do nosso Pai, é para que nós não sejamos consumidos, né? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, te damos graças por mais uma manhã, Senhor. Já podemos acordar, isso já é uma dádiva, isso já é um privilégio. E acordar na tua presença é outro grandiosamente. Obrigada, Senhor, por você fazer morada em nossas vidas. Obrigada pelos nossos órgãos funcionando, pelo fôlego de vida, pelo dia que se inicia, que já está quase entrando a tarde. Tudo isso é motivo de gratidão, Senhor. Independente do que estamos passando, das dificuldades, né, dos empecilhos, das circunstâncias, o Senhor continua conosco, nos ajudando, nos dando sabedoria, nos dando instrução. E a gente deseja cada vez mais aprender da Tua palavra, Senhor, para que a gente saiba lutar com as armas corretas quando estamos enfrentando dificuldade. Nos ajuda, continua nos ajudando nesta caminhada, porque ai de nós se não fosse a Tua presença. Nossa alma precisa entender que sem Ti nada somos, sem as Tuas instruções perecemos. Obrigada por este momento, Espírito Santo da verdade. Você que está presente em nós, nos ajuda nesta manhã. Fala o que desejares para nós. Queremos aqui abrir o nosso coração, nossa mente, para meditar mais naquilo que você tem para nós nesta manhã. E sairemos deste momento de meditação diferentes, com mais força, com mais entusiasmo. A mesma força que já está dentro de nós, mas a consciência da alma faz a gente dar mais credibilidade e mais motivação. E nesta manhã, onde as pessoas estiverem, que quem estiver ouvindo, quem for ouvir, que elas sejam impactadas com a Tua palavra, que elas sejam impactadas com a verdade que liberta, e que elas desejem cada vez mais conhecer na essência, na veracidade da Tua palavra, e que todo o mal bata em retirada, que todo empecilho seja desfeito, que toda barreira seja quebrada no poderoso nome de Jesus, e que todos nós sejamos cada vez mais cobertos com Teu sangue, porque o Teu sangue purifica, o Teu sangue nos limpa de todo mal, de todo pecado. Obrigada por este momento. Te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, lá vem eu com os bocejados. Tem nada não. Ao vivo é dessa forma. Glória a Deus, queridos. E ontem, mesmo fazendo outra live de outros temas, né? Você que não acompanhou, esse de hoje é o M15, a ministração 15, né, que está disponível lá no nosso YouTube. Fabiana Hermes 3208 é o nosso YouTube, que tem várias, tem mais de 90 ministrações dadas pelo Espírito, com muita simplicidade, queridos, porque a palavra de Deus é simples, né? Mas que com muita força, porque a palavra de Deus ela é poderosa, né? E também no nosso Instagram, Fabiana Hermes. Acompanhe, veja lá, medite, confira. Não estou aqui dizendo para você simplesmente só ouvir, não. Pegue sua Bíblia, abra, confira. Né? Sejamos como os bereanos, que ouvia a palavra de Deus e ia conferir para ver se realmente estava alinhado. Então confira. Que seja comigo, com qualquer outra pessoa, precisamos conferir. Né?
para a gente ver se realmente não está fugindo das instruções da palavra. E ontem mesmo o Senhor tocava no meu coração. Eu estava tão cansada à noite que eu ia fazer outra livezinha. Mas eu estava tão cansada que fui me deitar escutando ministrações, né? E peguei no sono. Uma ministração poderosa de Luciano Subirá. Meu Deus, coisa tremenda. Falando sobre a mente. Porque tudo procede daqui, ó. Tudo inicia da mente, do que eu penso, do que você pensa. Depois eu vou trazer uma ministração referente a isso. Do que eu aprendi, né? Do que eu venho aprendendo. E o que o Espírito Santo quer nos dar. Mas nesta manhã, que ainda é manhã, a gente vai falar um pouco sobre o Salmo 91. É um salmo muito conhecido, né? É um salmo muito propagado de várias maneiras. É um salmo que a Bíblia fica nas casas abertas, nem lida muitas vezes, mas está ali aberta, de tão poderoso que ele é. Mas o efeito dele é só a compreensão do que ele fala. Ela fechada ou ela aberta no Salmo 91... não faz efeito nenhum. Eu digo porque lá em casa a gente tinha uma Bíblia bem grande e era aberta o Salmo 91, mas ninguém parava para ler. Não servia de nada, não é? Mas só o fato de ouvir superficialmente que o Salmo 91 é poderoso para quebrar todos os grilhões, a gente deixava aberto em casa. Quando a gente não tinha conhecimento em Deus, né? Quando a gente ainda nem tinha aberto o coração para Ele habitar. Mas a gente temia ao Deus da nossa maneira com o conhecimento que a gente tinha. Glória a Deus por isso. Porque ele pesa de acordo com o que a gente conhece. Ele é tão justo que ele faz isso. Ele desce ao nível de conhecimento de cada um e vai cobrar daquilo que a gente entende, daquilo que a gente conhece. Senão estava todo mundo perdido, né? E por isso que eu estou falando nisso. É um salmo poderoso, é um salmo que quanto mais lido, quanto mais considerado, mais faz efeito na nossa vida e no nosso lar. E ontem vinha no meu coração sobre o Salmo 91. E eu não consegui fazer à noite porque eu estava muito cansada. Eu estou dormindo muito tarde, acordando muito cedo. Então eu tenho que dar uma policiada nisso, sabe? Porque eu não sou mais novinha. E mesmo que fosse novinha, não pode, né? Um sono reparador, ele refrigera tudo, o corpo, tudo. Para você ver o quanto Deus é perfeito. Aí a gente sabe que a hora correta, né, referente à saúde, da gente repousar e descansar é no mínimo 8 horas. Hoje as coisas estão mudando, o pessoal está dormindo 4 horas, 6 horas. Mas no montante, o correto é a gente descansar 8 horas. E não é à toa. Por que 8 horas? Porque é um momento propício, é um momento das horas suficiente para fazer toda a preparação no corpo quando a gente está dormindo, repousando. Desde a eliminação de pensamentos, né? Oxe, dormindo é verdade. Como a limpeza de toxina quando a gente está deitado. Tudo isso o Senhor pensou. Ele é lindo demais. Ele é perfeito. Eu não sou médica, mas se você estudar a respeito disso, você vai ver que enquanto a gente está dormindo, descansando, o processo de limpeza, né, de mente e corpo, ele executa. Por isso que é importante dormir 8 horas. Se a gente quebrar ali o horário, a gente está impedindo o processo natural que é feito durante o nosso sono. E vem consequências, cansaço, fadiga, rugas, estresse, pele não muito boa, tudo interfere. Então a gente tem que ter cuidado também. Não só renovar nossa mente com a palavra, mas ter o cuidado com o corpo. Alimentação, sono, exercício, tem um processo de coisas que não vai ser a ministração de agora. O que a gente vai falar vai ser sobre o Salmo 91. Eu vou estar lendo todo o Salmo e depois a gente vai falar um pouco de cada versículo. E deixar aqui o que o Espírito Santo fale, né? Porque é Ele. É Ele quem realiza, né? Como todo mundo sabe. Eu não realizo nada, mas Ele realiza. É Ele quem faz. É Ele que executa. Não é verdade? Então aqui, ó, Salmo 91. Eu vou ler na versão King James, né? Depois a gente pode até estratificar em outras versões, né? Que diz assim. Aquele que vive... Oi, Vinícius! Acordasse agora, Vinícius. Foi não, que daqui a pouco é hora pro... Tá no celular. Então eu vou estar dizendo que foi agora. Estamos aqui, vou começar a falar de Jesus, tá? Depois a gente conversa. Cadê Nhunhu?
Vamos lá, vamos voltar para a palavra. Salmo 91. Deixa eu abrir nessa outra. Salmo 91. Eu vou ler na versão que mais as pessoas conhecem, né? Mas tem outras versões que é importante. Não é aí não, viu, mãe? Aquele que habita. Deixa eu botar aqui no... Pronto, essa aqui, que é mais conhecida. Olha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. 5. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Aleluia. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação ou a tua morada. Porque tu, ó Senhor, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho de leão e a serpente. Porquanto tu encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conhecer o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dessa angústia, o retirarei e o glorificarei. 16. Far-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Outras versões diz assim: eu contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Eterno. Eita! Que salmo poderoso! Abrange várias áreas, abrange vários pontos. Veja que coisa linda. Nós lemos na ACF. E eu vou estratificar na King James, que é a minha Bíblia. Você vai anotando, você vai lendo na sua, o Espírito Santo vai dando, porque é ele que vai fazendo, não é verdade? Aí aqui, olha, aquele que vive na habitação do Altíssimo, aquele que vive na habitação do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre. Deixa eu repetir. Desfrutará sempre da sua proteção. Queridos, aquele que vive, só é possível viver debaixo da habitação do Altíssimo aquele que se rendeu a Ele,
que abriu o coração. Não para a religião, para ele. Primeiro ponto. Reconhecer as falhas, os pecados, se render, saber o que Jesus executou na cruz do Calvário, que ele morreu na cruz para nos dar vida, sabe? Acreditar no que Jesus fez, aí abre o coração, pede perdão, pede para o Espírito Santo habitar, morar em mim e em você. Aí a gente começa a viver uma nova vida. Aí de fato vive na habitação do Altíssimo, nosso Pai, nosso Deus. E quem vive na habitação e descansa à sombra do Todo-Poderoso, queridos, existe uma sombra disponível. Só descansa quem confia. Só quem confia, quem sabe o Pai que tem. Então, para que eu e você descanse à sombra dele, a gente está botando toda a credibilidade, toda a confiança. E quem confia, a Bíblia diz que eu e você vai usufruir de uma constante proteção. Que coisa tremenda. Eu estou no versículo 1 ainda, viu? Para você ver o quanto o Salmo 91 é poderoso para as nossas vidas. Então, queridos, vamos recapitular. Se eu e você vive na habitação dele e descansa à sombra do Onipotente ou do Todo-Poderoso, quem é esse nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos formou, a gente vai desfrutar sempre da sua proteção. Não é desfrutar um dia de proteção, é sempre. Quem garante isso é o Senhor. É a sua palavra e ele não mente. Agora, para isso, eu e vocês precisam viver na habitação. E para viver, tem que cumprir, obedecer às coisas que tem chego para nós. Com calma, com equilíbrio, não é de uma hora para outra. É quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se familiarizar, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente desejar, mais a gente vai querer andar nesse caminho de vida. Que só existe um caminho de vida, que é o caminho com Jesus. É o caminho com o Senhor. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. É? Então assim, olha, vai desfrutar de proteção. É a palavra de Deus quem diz. Se ela diz, eu creio. E você crê também, eu creio, né? E ponto. Aí olha aqui o que o Salmo... Deixa eu abrir aqui logo. Salmo 27. Salmo 27, do 3 a 5, que está interligado a esse versículo 1. Olha, ele não é a proteção. Olha o que diz aqui no Salmo 27. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu emplo, a sua bondade. Emplo significa bondade, glória. Aleluia. Observem que ainda que um exército completo se levante contra você e contra mim, a Bíblia garante pra gente, sabe, uma proteção. Basta a gente não temer. Se a gente confiar, a proteção está sobre as nossas vidas, né? E se você for ler ainda também, tem vários versículos, mas vai lá para o Salmo 17:8. Tem vários. Mas vamos ler só alguns para poder a gente dar continuidade, né? Salmo 17:8. Guarda-me com a menina dos teus olhos. A Bíblia diz que eu e você somos a menina dos olhos dele. Esconde-me à sombra das tuas asas.
Meu Deus. Ele aqui diz, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Existe uma sombra do Onipotente, uma proteção. Se a gente tem convicção, confiança nisso, a gente vai estar aqui embaixo, a sombra protegendo, sabe? Aí a gente vai descansar. Só descansa quem confia. Mas uma coisa a gente sabe, existe uma proteção, existe uma sombra, só em Deus. Amém? Vamos pro 2, porque senão a gente vai ficar só aqui nesse 1. Sobre o Eterno declara, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Quando a gente lê isso aqui, só vem na memória o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Queridos, Ele é o nosso refúgio. Ele não é um escape, Ele é refúgio. Um escape é algo, sabe, muito superficial. Mas Ele é um refúgio, que não deixa de ser um escape, mas um escape completo. Ele refugia, Ele é a nossa fortaleza. Para isso precisamos confiar. Eu entendo, nós entendemos que na hora da adversidade, né, a mente ela questiona, a confiança fica mais delicada, mas a Bíblia nos instiga a todo momento. A gente precisa meditar nisso. Ele não mudou, Ele é fiel, Ele cumpre o que Ele diz. Se Ele diz em sua palavra que ele protege as nossas vidas, é porque Ele protege. Né? A gente tem que descansar, que Ele é o refúgio da gente, que Ele é a nossa fortaleza. Não é verdade? Então a gente precisa, até porque nossa alma, na hora da adversidade, pensa o contrário. Quer se afligir, quer se aperrear. Mas a gente lembra, o Espírito Santo vai trazer a memória daquilo que a gente estuda e lê, né? Vai dizer assim, não, calma, olha, Ele é o nosso refúgio, Ele é a sua eu sou a fortaleza, eu sou o seu refúgio, o Espírito Santo dizendo, né? E vamos dando continuidade. O 3, Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso, da praga mortal. Olha o que diz na outra versão. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Queridos, tantas coisas o inimigo ele lança. Usando pessoas, muitas vezes usa até claramente aos nossos olhos. Mas muitas coisas são ocultas, que a gente não vê. A gente não é onipresente como nosso Pai, a gente não é onisciente como Ele, a gente não é onipotente, mas Ele é. E se somos filhos dEle, Ele está ali, ó, observando tudo, protegendo e cuidando. Então a gente tem que descansar. Ele livra do inimigo. Livra. O inimigo só faz zoada, sabe? Mas a gente é protegido. Somos livrados dele. Basta a gente estar ali, ó, blindados, focado na palavra, fechar todas as brechas, porque lembre, sempre eu falo isso para nós. Quando a gente abre uma brecha, é a oportunidade do inimigo tentar pegar a gente. E muitas vezes, por nós permitirmos, a gente possibilita de Deus colocar a mão, porque é a gente que deu legalidade. Se a gente já conhece a realidade, se o Senhor ensina a gente a todo momento, e a gente permite, então fica mais complicado, né? Então que a gente, nesta manhã, se a gente já fecha as brechas, vamos fechar mais. Vamos fechar mais. Para que ele não encontre nada, ele só fique rugindo, tentando ser o leão da tribo de Judá, né? Como o leão, ele tenta de todo jeito. Aí vamos pro 4. Ele te cobre com suas plumas e debaixo das suas poderosas asas se refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. É escudo e broquel. Meu Deus. Cobrir com as penas. Vamos pensar bem assim. Algo que cobre com pena. Não leva chuva, não leva sol, aquece, protege contra algumas coisas, algumas presas, alguma coisa. Não é verdade? Aí ele diz na sua palavra que ele cobre a gente com as plumas debaixo das suas poderosas asas. Te refugia. A gente fica ali, ó, cobertinho, como a galinha. O exemplo da galinha, quando protege os filhos. Fica tudo debaixo das asinhas dela.
contra chuva, contra sol, contra predadores, não é verdade? Mesmo assim é o nosso Senhor. Agora com mais perfeição, claro. Porque as asas do Senhor são poderosas, não é? E a fidelidade dele é o que faz nos proteger. É como um escudo, uma armadura, um broquel. Um escudo, quando a gente tá com um escudo, vem assim, qualquer seta, vem qualquer arma, qualquer armadilha, qualquer coisa, você tá com o escudo ali. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. Quem diz é ele na sua palavra. E ele não mente. E a gente precisa a cada momento das nossas vidas meditar no que Deus diz, né? Vamos ver o que diz aqui, Salmo 37:5. Olha o que diz aqui, ó. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando a gente entrega, queridos, ele vai aplanando, ele vai ajustando tudo que tá fora, sabe? Só depende da gente, de dar credibilidade, confiança e estar com o coração desejoso. Aí ele vai ajustando tudo que é necessário. E a proteção sempre vai estar sobre as nossas vidas. Aleluia. Olha, o 5º diz assim: não temos o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo de dia. Veja, não temos terror. A gente sabe que à noite, no escuro, se torna mais tenebroso, né? Algo sem luz, algo escuro, já não transmite um medo natural, né? Pelo menos a mente sente, né? Eita, tá escuro, eita, eu tô sem enxergar, eu tô sem ver direito ali, então aquilo já inibe mais você, a alma, né? Se você renovar a alma, aquilo escuro não vai afetar mais, sabe por quê? Porque eu e você somos luz. Mesmo no escuro, a luz está ali, ó, florescendo. Não é verdade? Mas eu estou falando naturalmente. A alma se está ali em processo de renovação. Então, o que é que acontece? No escuro, ela transmite mais medo. Sem uma visão melhor, você fica com mais dificuldade, você fica sem saber quem está no ambiente, você fica sem saber o que está acontecendo. Então, aquilo gera um pouco de desconfiança, não é verdade? Mas a Bíblia diz que independente da calada da noite, nenhuma seta que venha durante o dia, isso a gente não vai temer, porque a gente está colocando nossa confiança num Pai que a gente tem, num Deus que protege, que cura, né? Que faz a coisa acontecer. Quando a gente tem essa consciência da presença dele todo o momento, 24 horas, a gente tá dormindo, mas ele tá acordado, protegendo e cuidando. Vê que Deus lindo. A Bíblia diz que ele sequer tosqueneja. Sabe o que é tosquenejar? Tosquenejar? Cochilar. A gente cochila, dorme. Ele não. A todo momento ele tá ali protegendo e cuidando da minha vida e da sua vida. Glória a Deus por isso, Senhor. Aí o Salmo 139, vamos lá. Vamos ver o que é que diz aqui, Salmo 139, 11 e 12. Se eu disser, de certo que as trevas me cobrirão, e a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas são escuras para mim. A noite resplandece como o dia. Foi aquilo que eu falei. Mesmo no ambiente escuro, sem muita visão. Escuro, literalmente, eu tô falando de luz. E mesmo sem ser literalmente. Algo tenebroso. Aquilo não vai fazer medo a gente. Aquilo não vai trazer temor, tremor sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente sabe, como aqui falou, a noite vai resplandecer como o dia. Sabe por quê? Porque a gente está na presença do Senhor. E a Bíblia diz que eu e vocês somos luz do mundo. Pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não vai interferir para a gente se é de dia, se é de noite, se é claro, se é escuro. Porque a gente sabe, a gente tem a convicção de quem somos nele e com quem estamos. Entende? Somos luz do mundo. Quando a gente chegar, o ambiente que se está com pressão, o ambiente que está
tenebroso, a gente pisou ali a planta do pé, ali se torna outro ambiente. Porque ali, ó, a luz do mundo está chegando nesse ambiente. E não tem espaço para dois reinos. Se tá da treva, a luz chegando, as trevas vai ter que sair, porque ela não suporta a presença do nosso rei. E se ele anda em nós, glória, Claudinha, paz do Senhor. Falei com você, fiquei preocupada, você não deu retorno. Glória a Deus. Então, queridos, onde a gente chega, então, queridos, é o que a palavra de Deus diz pra gente, né? Que onde tá ali tenebroso o ambiente, onde a gente chegar, chega o Filho do Deus Altíssimo. Pisou a planta do pé, ali tem que se tornar bênção. Ali tem que se tornar um ambiente saudável. E o mal tem que sair, tem que fugir, tem que correr. É dessa forma. Então você que esteja talvez em algum ambiente que não esteja tão fluindo como deveria, não te preocupa não, a tua presença vai fazer com que todo esse fluido mal saia no nome poderoso de Jesus. Tem que sair, acabou. A gente não tem que fugir. Muitas vezes a gente até pensa na pressão ali do ambiente, que não é muito propício. A gente diz, meu Deus, não estou suportando esse ambiente. Mas a gente tem, o Senhor diz que a gente tem que brilhar nesses lugares mesmo. No momento, sabe, num ambiente que não está tão ali em paz, tão sossegado. Eu ontem postei, deixa eu ver aqui para eu dizer a vocês como foi a frase. Eu postei no meu Insta uma lâmpada, não sei se vocês viram. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Nesse outro aqui. Pronto, ó. Se Deus te chamou para ser luz, que nós somos luz, não reclame se ele te colocou num lugar escuro. Talvez você esteja num lugar escuro, propositalmente, porque o Senhor te colocou. Sabe para quê? Para que esse ambiente se torne luz. Nada é à toa, queridos. Quando a gente tem a percepção da presença do Senhor dentro de nós, a gente só vai ficar no ambiente até o dia que Ele determinar. Ele move montanhas, Ele tira a gente, bota a gente, Ele faz a coisa acontecer. Mas você e eu só fica lá naquele ambiente quando Ele quiser, até onde Ele quiser. Muitos pensam que tem um controle, né? Por ser patrões ou por ser liderança, muitos pensam, mas aqueles que têm o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que tem o domínio de todas as coisas, fica lá naquele ambiente até o dia que Ele quer. E quando Deus disser assim, o seu momento chegou, aí Ele usa até os ímpios para nos abençoar. Muitas vezes os ímpios pensam que prejudicou. Eita, Deus lindo. Muitas vezes eles pensam. Por algum motivo, vamos botar você para fora. Não sabe eles que estão sendo usados como canal de bênção para nos abençoar, para tirar daquele ambiente, né? Para que a gente usufrua de tudo que é nosso de direito. Nosso Deus é lindo, é dessa forma que Ele faz. Então descansa o teu coração onde você esteja. Descansa o seu coração. Você só vai ficar no ambiente até o dia que Deus determinar. No dia que Deus não quiser, aí Ele vai mover da forma dele. Usa quem Ele quer. Até o seu maior inimigo, Ele usa para lhe abençoar, para me abençoar. Porque Ele é Deus, é assim que Ele faz. Viu? Fica firme. Continua, avança. Vai avançando, vai fazendo teu papel, vai fazendo tua parte. Que Deus faz a dele na hora certa. Amém? Vamos para aqui, senão a gente não sai disso. Vamos para o versículo 91, Salmo 91, versículo 6. Não temas a peste que se move rasteiramente nas trevas, nem um demônio que devasta o meu dia. É a mesma coisa, está atrelada aos 5. Né? Você não tem que se preocupar, não. Porque, queridos, a gente está aqui falando dessa palavra. E o mundo espiritual está rodando. Tem vários demônios observando, ouvindo, arquitetando. Deixa eles ouvir mesmo o que está aqui a palavra. E a palavra é superior a eles. E foi essa palavra, foi o nosso Deus que derrotou. E quando a gente tem convicção disso, a gente não deixa temor nenhum invadir nossa alma. Porque o temor, ele vem de fora.
E se a mente não estiver sendo renovada, aí a gente começa a pensar, a meditar em coisa ruim, aí a mente já começa a ficar tensa, preocupada, entendeu? Mas, ó, conosco não. Diga aí, de onde você estiver, comigo não, violão. Pra longe de mim. Vamos embora pro 7. Ainda que caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Sabe quem tá prometendo é o Senhor, queridos? Não adianta. Promessa de político. Desculpa aí os políticos, nada contra, né? Cada um tem o seu jeito. Também não estou generalizando, mas é um exemplo que a gente sempre diz, né? Político promete algo, pessoas prometem algo e falham. Mas esse aqui não. O nosso Deus, tudo que ele promete, ele cumpre. Ele é fiel. Ele não tem variação de comportamento. Ele é certeiro, ele é único, ele é exclusivo. Ele é justo. E tudo que ele promete, ele cumpre. Aí ele está dizendo para mim e para você, pode cair 1000 ao seu lado. 1000 situações. 1000 casos para derrotar. 10.000 do outro lado. Olha só, aí rapidinho, só uma explanação pequena. 1000 que é pouquinho de um lado, aparentemente, mas 10.000 do outro. Durante esses 11.000 que esteja de um lado e do outro, cercado, eu e você não vai ser atingido. Aí às vezes a gente faz uma prova, né? Uma prova, seja o que for, tem uma vaga para 1000 pessoas. Aí a gente diz, eu não consigo não alcançar. Quem não consegue? A Bíblia está dando um exemplo aqui só de 11.000 que não me alcança. Eu sou 11.001, esse de 11.000 eu não fui alcançado. Então não tem limites para Deus. Pode ter 10.000 candidaturas, candidatos, e você é o único. Confie no Deus, faça a sua parte. Estude, faça seu esforço e deixa que Deus opera dele. Mas não foque em números, não. Com Deus, querido, os números, olha, é mesmo que nada. Por isso que ele dá uma explanação. Para ele, um dia é como 1000 anos, olha. E 1000 anos para ele é como um dia. Para aí para meditar. Números com Deus, não importa. Não importa. Pega a visão, pega a visão. Vamos embora. Lembre-se que pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu e você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque a gente habita, a gente vive nele. Existe uma proteção, como nós lemos desde o começo. Vamos embora para o 8. Somente com os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Sabe quando fala aqui? Eu fico meditando nisso aqui. A gente não precisa pedir ao Senhor justiça, não, porque Ele é juiz e Ele é justo. Aquilo que fizerem contra mim e contra você, descansa, coloca diante do Senhor. Não pede justiça própria, não, porque é natural da gente, né? Muitas vezes as pessoas machucam, caluniam, apontam, faz algo errado, roubam algo nosso, né? Deixam de cumprir aquilo que é necessário que eles cumpram muitas vezes. E a gente diz, meu Deus, que injustiça. Jesus, faça justiça, Jesus. Tem gente que diz, Jesus, coloca a tua mão pesada. Tá errado, isso aí é justiça própria. Não, queridos. Deixa diante do Senhor, Ele vai fazer a coisa certa. Se a gente tentar fazer da nossa forma, a gente erra, a gente falha. Mas se a gente colocar diante de Deus que Ele é o justo juiz, vai acontecer da forma que deve acontecer. Porque toda plantação vem a colheita. Seja comigo, seja com você, seja com qualquer pessoa. Colheita é colheita, não precisa estar só diante de Deus, não. Quem não está diante de Deus, quem não busca o Senhor, quem plantar vai colher também da mesma forma. É inevitável. Uma colheita, ela vem de acordo com o que se planta. É inevitável. Acontece. Sente para não cansar. Banheiro, vá. Peraí que eu tava direcionando mamãe. Então, minha gente, olha, Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Descansa teu coração. E além dele ser o justo juiz, a gente não precisa pagar advogado.
Porque a gente tem um advogado 24 horas, o perfeito. Um advogado que nunca perdeu uma causa. Sabe quem é esse advogado? Jesus Cristo. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso advogado. Então a gente tem que ficar tranquilo, queridos. Muitas vezes, né, existe a lei aí pra gente recorrer. Não é, eu não tô entrando nesse mérito. Né? Mas saiba que acima de qualquer coisa existe Deus, o justo juiz. E além disso, a gente tem um advogado que peleja contra as causas injustas contra nós. Eita, enganchei um pouquinho. As causas que estão injustas, que estão sobre as nossas vidas, a gente coloca diante do Senhor. Aí ele vai e faz a coisa acontecer. Ele faz a coisa acontecer. Né? Aí você vê. O Senhor trata, o Senhor resolve da maneira possível. O advogado faz a causa realizar. Carimba, determina, a vitória já é certa. A gente não precisa nem esperar o final dessa causa, desse processo. É vitória certa. Porque o Senhor é muito justo. Ele vai fazer o que é justo. Justo, não importa. Se você está da forma certa, vai acontecer a coisa justa. O Senhor não vai... Porque, vamos dar um exemplo. Se alguém que é ímpio, um exemplo, fez algo de errado contra você, contra mim. Dá um exemplo, contra mim. E eu coloco diante do Senhor, o Senhor é justo. Com certeza a causa é ganha minha. Estou falando espiritualmente, viu, gente? Estou falando materialmente, não. Mas se for o contrário, alguém que eu fiz algo contra alguém e eu acho que eu estou certa e quero que Jesus resolva. Ele vai resolver, mas ele vai resolver da maneira certa. Se eu que fui a errada, eu não vou, né, ser protegida pelo Senhor porque eu sou ali diante de Deus. Não, mas a falha não foi minha. Ele é justo. Coloca diante do Senhor que a justiça vai acontecer. Ele é o justo juiz. Não é verdade? Vamos para o 9. Porque afirmaste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Só está confirmando aquilo que a gente já vem lendo, né? A gente leu no Salmo 46, 1. Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente. Né? Na hora da angústia. Se a gente fizer dele a nossa morada, a gente vai descansar. Porque a morada em Deus é a segura. É a que tem paz. É a que tem proteção. É a que tem o fluir do sossego. É nessa habitação, na habitação em Deus. É a única que traz tranquilidade. Em meio à guerra, viu? A tranquilidade flui. Então não importa, queridos, o que está propício para acontecer. Fica firme em Deus. Agora é preciso que eu e você estude Bíblia, leia a Bíblia. Para poder a mente da gente ser renovada a cada momento que a gente está lendo. Para poder a gente se fortalecer. Porque senão os bombardeios externos querem nos paralisar. Entendeu? Vamos para o 10. Nenhum mal te alcançará. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Algumas versões dizem assim. Deixa eu ler na versão. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Quando a gente tem essa confiança, queridos. Pode estar acontecendo o que for. A gente não será atingido. Agora, eu preciso ter essa confiança nele, né? E essa confiança, ela só permanece na busca. Na leitura, na renúncia, na oração, na comunhão com o Senhor, na obediência. Olha, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aí a gente sabe que, né, eu sei que acompanha as redes sociais, nos países aí, só fala de uma nova pandemia, de um novo vírus, de um novo isso. Como a gente enfrentou, né, a Covid, a gente sabe como foi devastador, como foi terrível, né? Quantas vidas foram ceifadas, quantas coisas aconteceram. Não foi fácil, foi muito difícil, né? Para todo mundo. O temor quis invadir, o medo, né? Os problemas. Mas passou, se superou. Né? Glória a Deus quem não foi atingido, louvado seja Deus. Tristeza para quem aconteceu, né? E
Se houve a permissão, tem algum significado. Muitas coisas a gente não entende, mas a gente vai entender depois. Aí agora tá surgindo novos no Chile, né? Se vocês se acompanham, que tá tendo outro tipo de vírus. Outro tipo de situação. Se a gente for focar nisso, a gente vai se atemorizar. Porque, veja, a vida da gente tá diante do Senhor. O controle tá sobre Ele. Ele é o Pai que protege, que cuida, que orienta. Então, se a gente for focar nesse vírus, a gente vai viver uma vida terrível. De medo, de temor. Aí o medo invade e a gente começa a decair com tudo que um dia a gente acreditou. E a gente vai usufruindo pelo medo, porque o diabo toma conta. Mas se a gente vê, existem essas situações, claro que ele vai ter cuidados que são necessários, a nossa parte fazer isso aí não tem. A gente não tem que colocar tudo diante de Deus. Existe algo para mim, para você realizar. Né? Por isso só me vem, quando eu falo sobre isso, só me vem aquela passagem de Lázaro, né? Lázaro já estava morto há 3 dias e Jesus foi declarar a vida para ele e o Senhor disse o quê? Tira a pedra. Será que ele não poderia? Ele fazer uma oração e Deus botar a pedra para voar? Claro que sim. Mas ali, o Senhor queria mostrar pra gente que tem áreas que eu e vocês precisam fazer. Cabe a nós, para Deus operar dele. Então aconteceu dos homens ir tirar a pedra, afastar a pedra para Lázaro vir. Não é verdade? E você vê que até a saída de Lázaro, ele estava todo enrolado, porque ele já estava morto. Estava todo enrolado com faixas ou tecido, a gente não sabe detalhes. Com faixas, e ele veio pulando. E ali precisou que alguém ajudasse ele a tirar. Tu achas, nós achamos que o Senhor não era poderoso para fazer aquelas... as atas que estavam enrolando, a pedra, tudo voar? Claro que sim. Mas caberia aos homens fazer. Então entendamos que eu também estou no meio. Tem áreas e coisas que eu e vocês precisam fazer para que Deus opere. O que couber a Deus, com certeza, meu filho, vai fazer, que Ele é perfeito. Agora, o que couber a gente tem que fazer. Não se acomodar e deixar diante de Deus, não. Tem que fazer. Agora é diferente. Se eu não souber como, eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo, né? Vou pedir orientação, que Ele pega junto e nos ajuda. Não é verdade? Então aqui, olha, no 10, nenhum mal te sucederá, te alcançará. Independente de vírus, de pandemia, de problemas financeiros que o país vai enfrentar, que a gente sabe que lá fora já está tudo arquitetando para isso, a gente não tem que se atemorizar. Tem que confiar no Pai que a gente tem, porque Ele é o mesmo. Aquele que protegeu desde a criação do mundo as pessoas, Ele continua protegendo hoje, porque somos filhos. Ô Fabiana, e Ele só vai proteger os filhos? Existem regras também no mundo espiritual. O prazer dele é alcançar todo mundo, por isso que Ele bota sol para todos, né? Mas veja, há uma diferença. Uma proteção para quem é filho, quem crê, quem anda em obediência é de uma forma. Outra proteção para quem não acredita, para quem não faz sua parte é outra. Pegou a visão? É isso que a gente precisa entender. Uma coisa ele é pai, o prazer dele é fazer a coisa acontecer e proteger todo mundo. Por isso que Ele mandou Jesus, não foi só por mim não, nem só por vocês não. Ele mandou Jesus por toda a humanidade. Toda a humanidade. Jesus morreu por todos. Agora, para que a gente usufrua, a gente precisa se render, acreditar no que foi feito, confiar no que foi feito, se render para que Ele venha morar em nós. Mas Ele morreu por todos. Entende? Há essa diferença. Então vamos para o 11. Porque a seus anjos Ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, queridos. A gente sabe que existem demônios trabalhando para destruir nossas vidas. Mas eu quero dizer para vocês que existem anjos ministradores, anjos do Senhor, que eles estão aqui nessa terra para pelejar por mim e por você, para nos proteger. Sabia disso? A Bíblia diz. O Senhor dá ordem aos anjos para nos proteger. Existem muitas batalhas espirituais, queridos, que a gente não vê, que a gente não presencia. Oi, Dani. Tudo bom, querida? Saudades. Existem muitas lutas que a gente nem imagina. Existem guerras que a gente presencia.
Não é verdade? Fisicamente, naturalmente a gente presencia. Mas existem guerras espirituais que a gente nem imagina. E se não fossem os anjos lutando em nosso favor? Meu Deus, se a gente pudesse, os olhos serem abertos espiritualmente, a gente ia ver tanta coisa. Saudade, princesa. Deus te abençoe, vice. Linda como sempre, né? Se a gente conseguisse ver os olhos espirituais, a gente ia ver uma guerra no mundo espiritual. Eu tô aqui falando com vocês e tá uma guerra espiritual. Uma dimensão no mundo espiritual. Sabe? E se não for os anjos para nos proteger? Os anjos estão para lutar contra o nosso favor. Se a gente vai... Beijo, linda. A gente vai, vamos dizer, a gente pega o nosso veículo, ou vai de pé, ou vai de ônibus, não importa. Eu tô dando um exemplo. Se a gente vai para determinado local, muitas vezes um assalto poderia acontecer e os anjos estão ali nos protegendo. Um acidente. Queridos, quando eu pilotava moto, graças a Deus nunca aconteceu nada contra mim, né? Na moto, glória a Deus. Muitos, nitidamente, eu vi a mão de Deus para me proteger contra um acidente. Nitidamente. Imagina aquelas que eu nem vi. Os anjos me protegendo. É dessa forma. Então saiba, onde você estiver, existem anjos ao seu redor cuidando de você. Ao derredor estão os demônios tentando lhe tragar. Mas ao redor meu e seu, existem os anjos. Aleluia. Que para tocar em mim e você, até no fio do cabelo, eles precisam ter acesso através dos anjos. E como os anjos estão para proteger os filhos de Deus, eles não vão conseguir atingir nossas vidas. Desde que, preste atenção, desde que a gente não dê legalidade. Ô Fabiana, como é que eu vou saber o que é legalidade? O que? Em que sentido? Se eu não ler a Bíblia, se eu não buscar na palavra, eu não vou entender quais são as legalidades que o inimigo joga para nos pegar, nos prender. Porque ele não vem com cara feia, não, queridos. Ele vem com armadilhas, com sutileza para tentar tragar nossas vidas. Ele vai estudando, vai analisando nossas vidas, sabe? E é dali que ele vai só catando uma brecha para, olha, nos devorar. Mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus que a gente tem o Senhor cuidando, protegendo. Se você viu desde o começo, você que não assistiu ainda desde o começo, vai ficar gravado. Assista desde o início, para a nossa mente compreender a cada momento que a gente existe, que nós temos um Pai que protege, né? Olha, vamos pro 12 para a gente terminar. Faltam ainda 4 versículos. Com as mãos dele, olha, os anjos, com as mãos deles te sustentarão para que jamais tropece em alguma pedra. É o papel dos anjos. É verdade. Até no tropeçar da gente, o anjo está ali para nos acudir, para nos... Certo dia, uma irmã falou comigo assim: irmã, eu ia caindo. Eu ia levando uma queda. Eu acho que o espírito... A bichinha, né? Uma senhora. Ela disse assim: eu ia levando uma queda. Aí Deus me protegeu, né? Deus me protegeu. O Espírito Santo me empurrou para que eu soubesse. Veja, a falta de discernimento, de maturidade, né? Mas o Senhor é tão lindo que Ele sabe apurar as intenções. Aí disse assim: ô irmão, eu ia levando uma queda. O Espírito Santo me empurrou, ele dando na cabeça, na caqueira. Mas aí o Senhor me protegeu. Para eu saber que Ele me protege. Eu digo: irmã, Deus não contradiz. Jamais o Espírito Santo ia lhe empurrar, ia fazer um mal, para provar que Ele protege. Não. Com certeza foi uma falha natural, ou até mesmo o inimigo querendo lhe prejudicar, lhe empurrou. Aí o Espírito Santo de Deus e os anjos lhe protegeu, para você não dar na cabeça, na caqueira. Isso aí até mesmo tinha nem pensado. A inocência, sabe? E é dessa forma, queridos. Estamos no trabalho, muitas vezes tem algo ali para acontecer. E o Senhor, por conta da sua vida, da minha vida, o Senhor coloca a mão, coloca os anjos para defender. É, porque onde você está, o ambiente se transforma. Aleluia. Onde eu e você está, a situação se transforma. É dessa forma, queridos. Vamos pro 13. Poderás pisar sobre o leão e a víbora. Pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Deixa eu explicar rapidinho sobre esse versículo.
Aqui não quer dizer que a Bíblia diz que eu posso pisar numa cobra que ela não vai me picar. Não, não é isso. Você não vai tentar o Senhor, seu Deus. Mas se algo acontecer, o nosso Deus é poderoso para nos livrar. A gente tem uma passagem lá na Bíblia que Paulo, foi Paulo ou Pedro, meu Deus, agora eu fugi um pouquinho. Paulo, foi Paulo, né mãe? Foi Paulo, mamãe disse Paulo. Que ele foi picado de uma serpente. Ele foi pegar uns gravetos para fazer ajeitar uma fogueira. Quando ele pegou assim uma serpente venenosa, que questão de segundos matava a pessoa, picou ele. Aí todo mundo que estava ao redor disse assim, oxe, vai morrer, vai cair duro agora. Sabe o que aconteceu? Ele puxou assim, ó, a cobra e jogou na fogueira. Eu acredito que ele era tão cheio de Deus, tão poder de Deus, que quando a própria cobra picou Paulo, quem morreu foi ela. Eita glória! Antes mesmo de ser jogada na fogueira, quem morreu foi a cobra. O veneno da cobra queria pegar Paulo, mas quem pegou a cobra foi a unção, o poder, a presença de Deus na vida de Paulo. E a cobra, puf, morreu. E ainda ficou queimada, que ele jogou na fogueira. E Paulo continuou fazendo o que Deus estava determinando para ele fazer. E não é diferente para as nossas vidas. Aí veja, não vá pegar uma cobra, dizer, porque a Bíblia diz assim, tô pegando a cobra, morre, pica a cobra, que eu não vou morrer não. Você tá tentando, Senhor teu Deus, não é assim. Eu tô dando um exemplo para que a gente entenda que pode acontecer algo que pode causar, né, para a morte da gente. Aí o Senhor vai e muda, transforma. Por isso que a Bíblia diz, se beber algo mortífero não causará dano. Porque não vai causar dano, eu vou beber. Vou pegar veneno e vou beber porque não vai causar dano. Não. É por um acaso que a gente nem imagina estar tomando um líquido que alguém pode ter colocado. Aí o Senhor vai e protege. Porque Ele é Deus. Somos filhos, queridos. Precisamos entender isso. Eu preciso entender isso a cada momento. Eu quero compreender mais isso. Eu quero que meu corpo seja tomado, minha mente, de raizada com essas verdades. Para que na hora dos problemas, a raiz que está dentro em mim, que é a palavra, ela sobressaia. Oh, glória a Deus. É isso o meu desejo. Vamos lá. 14. Porque Ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. O Senhor está dizendo que se eu e você conhecer quem Ele é, viver diante da presença dEle, obedecer o que Ele ensina, por amor, porque tudo é por amor, né, queridos? Ele mandou o Filho dEle, o único, morrer na cruz, todo perfeito, sem nenhuma mazela, sem nenhum pecado, para morrer na cruz, pegar toda nojeira da gente, todo pecado da humanidade toda, botar sobre o Filho. Você teria coragem de fazer isso com o filho seu? Ninguém. Ele fez isso por amor a mim e a você. Ele é lindo demais, nosso Deus. E Ele diz que por amor Ele protege. Por amor Ele resgata das dificuldades, dos problemas. Que amor, meu Deus. Vamos pro 15. Sempre que chamar pelo meu nome, olha o que Ele diz para mim e para você. Hei de responder-lhe. Então talvez você ore e diga assim, eu tô orando, o Senhor não tá ouvindo. Tá ouvindo sim. A única coisa que não faz o Senhor não ouvir é pecado. Se eu e você estiver em pecado, não adianta a gente nem orar. Ou se estiver com raiva de alguma pessoa. Se você estiver com ódio de alguém, não adianta você orar não e pedir não. Não adianta. A Bíblia diz que não passa do teto a sua oração. Você precisa primeiro se reconciliar com a pessoa, pedir perdão, para poder a minha e a sua oração subir ao Senhor. E a mesma coisa é se chamá-lo. Se eu e você viver numa vida de prática de pecado, pecado afasta-se de Deus. Nos afasta dele. Ele não compactua com o pecado, queridos, para você ter noção. O próprio filho dele, Jesus. Quando todo o pecado da humanidade foi sobre Jesus, o Senhor deixou de ouvi-lo. O Senhor deixou, o pai dele, Deus, deixou de ter atenção para Jesus. Que foi na hora que Jesus, Elohim, Elohim, sabactane, sabe o que quer dizer isso? Deus meu, por que me desamparasse? Porque o pecado estava sobre Jesus. Não o pecado de Jesus, não, que ele não pecou. Era o meu, era o seu. Vê que coisa tremenda. Sobre Jesus. Meu Deus. Eu acho que foi o maior desespero dele.
o maior desespero de Jesus foi nesse momento que ele deixou de ter a presença do Pai, de Deus, sobre ele. Porque ele estava tomado de pecado, de mazela. Tinha que ser dessa forma, tomar todos os erros da gente, o pecado, enfermidade, tudo foi sobre Jesus. Meu Deus, que amor. E ele diz pra gente que basta chamar que ele responde. Ele estará sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando a gente enfrentar a tribulação. E ele vai nos resgatar e nos vai dar a devida honra. Olha o que diz Jeremias. Eu estou terminando, falta só um versículo. Olha o que diz Jeremias. Olha, Jeremias 33:3. Oh, glória a Deus. Olha o que diz aqui, queridos. Jeremias 33:3. A voz do povo quando levanta... Não, mas não é isso que eu quero, não. 33. Eita, tô em Isaías, desculpa. Eu abri Isaías, por isso que não estava atendo. Olha, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor diz pra gente, se a gente clamar, se a gente chamar pelo nome, ele responde. Se a gente clamar, ele vai responder. Se a gente ele vai anunciar coisas grandes que a gente nem imagina, coisas ocultas que não sabemos, ele vai se revelar a gente. Que Deus maravilhoso. Ele é grande, ele é fiel. E tudo que ele fala em sua palavra, ele é fiel para cumprir, queridos. Porque ele é Deus. E para a gente terminar, vamos ler o versículo 16, o Salmo 91:16. Você que está entrando agora, assista essa live em nome de Jesus, porque foi impactante. Está sendo para mim, imagem para você também. Com certeza vai ser impactante para você. Olha, Isaías 91:16, que diz assim para a gente finalizar. Eu contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim diz o Eterno, o nosso Deus, o nosso Pai. Olha nessa versão que diz aqui, o último versículo. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, se a gente andar uma vida de busca diante do Senhor, de desejo, de consideração, a gente vai usufruir de tantas as coisas. Saúde para o nosso corpo, suprimento, dias fartos, vida longa. Quem promete é ele. E se ele promete, ele cumpre. Se não cumpriu por algum motivo, a falha foi em mim e você, não foi nele. Porque ele não tem erro nele. E ele não existe mentira e farsa e duas palavras nele. Não tem. Entende? Então, se não aconteceu por algum motivo, a falha está em nós. Então, a gente faça uma análise, né? Analise-se o homem a si mesmo, faça uma retrospectiva e seguimos de forma diferente. Confiante, porque ele vai executar. Então, nesta manhã, era manhã, agora se tornou tarde. Eu não poderia deixar de finalizar o Salmo 91 da forma que o Espírito Santo quis conduzir para a gente. Eu recebi muito, eu espero que você tenha recebido. Que a gente entenda, que a gente vive, que a gente, quem habita no esconderijo dele, vai ter sombra, vai ter descanso, vai ter proteção, vai ter suprimento, vai ter vida longa, vai ter sustentação, vai ter cuidado, vai ter resposta. Veja quantos pontos o Salmo 91 traz para a gente. Glória a Deus por isso. Então, que cada um de nós, meditemos mais uma vez, várias vezes, Salmo 91. Anote os versículos que eu trouxe para vocês. Vocês assistem novamente. E o Espírito Santo vai dando mais, vai trazendo mais revelação, vai trazendo mais entendimento. Tudo para a glória de Deus. E o maior beneficiado será eu e você. Amém? Que eu e você possa ser abençoado na prática da palavra. E que essa palavra ela possa enraizar o meu e o seu coração por completo, da mente ao corpo. Que a gente possa usufruir de tudo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, tenha uma tarde abençoada. Fica ligadinho que a qualquer momento eu posso voltar por aqui com o Espírito Santo para trazer para a gente mais conhecimento.
e que a gente pratique e tenha mais entendimento e a gente usufrua e tenha resultados na nossa vida para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, queridos, e até mais tarde. E lembre-se, amanhã será melhor do que hoje, em nome de Jesus. Cheiro no coração.